Pela lei brasileira, o estupro é classificado como o ato de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Segundo o boletim do Ministério da Saúde, a ocorrência do estupro provoca diversas repercussões na saúde física, mental e sexual de crianças e adolescentes, além de aumentar a vulnerabilidade às violências na vida adulta. Meu nome é Laura. Eu sou a Janine. E hoje a gente vai falar sobre abuso. Vem cá. Vem cá! Bom, primeiro a gente queria, dividir com vocês essa informação e também falar sobre um caso em particular, que acredito eu que seja a primeira vez que eu tô ouvindo falar sobre isso, ainda mais assim. Muita gente, acredito que quem estiver assistindo já deve ter passado por algum tipo de abuso, e hoje eu vou contar um pouco da minha experiência referente a isso. Tanto eu quanto a Janine, como várias outras pessoas do nosso vínculo de amizade já passaram por isso. Eu posso dizer que eu não conheço nenhuma mulher que não tenha passado por abuso, por nenhum tipo de abuso. Todas as mulheres que eu conheço, elas foram abusadas psicologicamente, ou elas foram abusadas fisicamente, infância, adolescência, vida adulta. É claro que o que eu tenho enquanto informação de vida com as pessoas com as quais eu convivi, não necessariamente a respeito de números nacionais. Sim. Mas o que a gente tem pra contar também diz respeito à vida de muitas mulheres no Brasil. Então eu queria dividir com vocês que é uma experiência minha, eu fui abusada e eu só tomei conta disso depois de muito tempo. Havia uma pessoa da minha família, uma pessoa que era ali próxima, e um dia essa pessoa chamou pra dar uma volta e eu fui. Eu era criança, nem lembro exatamente a idade que eu tinha, mas eu era bem, bem nova. E aí eu fui dar uma volta com essa pessoa e essa pessoa comentou que já tinha ficado com uma terceira pessoa e perguntou se não queria ficar comigo. Esse homem. Esse homem. E aí eu falei, tá. Eu era muito nova, sempre aquela coisa de criança, beleza, vamos... Inocência. Vamos dar um beijo. E aí as coisas começaram a ficar um pouco piores e começou a gente começou a ter relação sexual. E essa Quando pessoa, você tinha? eu não lembro, mas foi na faixa de uns 10 anos de idade, mais ou menos. E aí essa pessoa começou a me chantagear de que se eu não fizesse, ia contar pro meu pai. E aí eu tinha, super medo do meu pai. Sempre tive um pouco de medo do meu pai. Mas aí envolve uma outra questão familiar que não vale... Mas também é muito comum. Assim, de é ter algo medo. muito comum de pessoas que são abusadas terem medo de contar pros pais, porque às vezes tem medo de que alguém não acredite, que elas sofram com aquilo, que tudo fique pior a partir do momento que elas contam. Sim. E aí eu fiquei nessa situação durante um tempo. Até que um dia eu recebi uma ligação no celular. E aí essa pessoa falou assim, preciso falar com você urgente, tem que ser agora. Eu tava na casa de uma amiga, e eu saí da casa dessa minha amiga e fui pra casa dele. Na hora que eu cheguei lá, ele tava sozinho, e ele falou que tinham visto eu e ele entrando num determinado lugar, e que essa pessoa tava chantageando que se a gente não fizesse algumas fotos e enviasse pra essa pessoa, todo mundo ia ficar sabendo e minha família ia ficar sabendo e etc. E como eu tinha medo, eu falei, ok, só que essa é a última vez. E aí eu cheguei a fazer essas fotos. Eu não sei dizer se essas fotos realmente foram tiradas ou não, ou se era só uma desculpa pra que tivesse algum tipo de relação sexual. E aí eu nunca vi essas fotos, não sei de nada disso, nunca soube. E aí passou. E aí, depois disso, nunca mais teve nada, aspas, nunca mais teve nada. Até que chegou um dia, daí já passou alguns anos, passou um tempo, chegou um dia que eu encontrei com essa pessoa novamente. E aí, ele
Ele veio pra cima de mim tentando me beijar, tentando ficar comigo, e foi a primeira vez que eu, né, já tinha um pouco mais de consciência, era um pouco mais velha, que eu cheguei, tipo, dei de tapa, assim, no peito e falei assim, não, cara, não. Você acha que eu sou aquela criança, que eu sou aquela bebezinha que não sabia de nada e tudo mais? Não, eu não sou mais essa criança. Você quer contar pro meu pai? Você quer contar pra alguém da minha família? Então vai contar. Quantos anos demorou isso? Ah, eu não me lembro exatamente a idade que eu tinha quando aconteceu. Eu acho que era 10, 11 anos. É porque também envolve muita questão psicológica, né? Que a gente acaba reprimindo, a gente acaba... colocando pra baixo ali pra gente não ter que ficar convivendo com essa memória, com a memória desse tipo de violência diariamente, né? Agora eu tô fazendo terapia, então, tipo, eu voltei a falar sobre isso, né? Então, eu tô em tratamento psicológico, não só por causa disso, mas N questões. Mas eu calculo que era perto dos meus 15 já, quando ele veio, e aí eu falei, não, consegui dar um basta. E aí, tipo, isso passou, sempre foi muito difícil falar sobre isso. Hoje eu já tenho um pouco mais de facilidade para falar sobre isso. Eu nunca tive noção, sabe, tipo, que eu tava sendo abusada, sabe? Eu não tinha essa noção, eu não tinha essa maturidade de reconhecer, assim, nossa, cara, eu tô sendo abusada, isso tá errado, saca? Tipo, eu tinha muito medo de que todo mundo soubesse, medo de que meus pais soubessem e tal, então eu sempre guardei isso, sabe? E hoje eu me sinto pronta pra falar sobre isso, e é por isso que a gente tá vindo falar sobre isso aqui hoje, porque a gente conversou, eu e a Janine, e aí quando a gente pensou em falar sobre abuso, eu falei, cara, eu acho que eu tô pronta pra dividir a minha experiência. E isso acontece muito. Isso é algo recorrente. A crianças e adolescentes são abusadas a maior parte dentro de casa. Dentro de pessoas que são do vínculo familiar da família. Pessoas que fazem parte da família ou amigos da família, em sua maioria. A gente tem alguns dados até que falam sobre isso aqui, né? Por exemplo, em crianças, 37% das crianças são abusadas por um agressor que tem vínculo familiar com a família, né? Tá ali no meio da família. E 38,4% de adolescentes. Então, 37% de crianças e 38,4% de adolescentes são abusados por uma pessoa que tem vínculo familiar, né? A maior parte é do gênero masculino, em sua maioria, crianças 81,6% e adolescentes 92% são os abusadores do sexo masculino. E aí tem outra coisa também para se falar, que é o gênero dessas vítimas. 74,2% é do sexo feminino, isso dentro de crianças. Do sexo masculino, 25,8% são crianças vítimas masculinas, né? Meninos. E em adolescentes, 92,4% é do sexo feminino e 7,6% é do sexo masculino. Também é muito importante falar sobre a raça dessas vítimas, né? Então, assim, as crianças, 39% são brancas. Vítimas. Raça das vítimas. 45,5% dessas crianças são negras. E em adolescentes, 32,5% são brancas e 55,5% são negras. Então a gente vê aí uma diferença grande entre crianças, né, num sentido geral. De forma geral, crianças, meninas negras são mais abusadas do que meninas brancas. E isso diz muito respeito também às situações de vulnerabilidade que as questões de raça e gênero deixam essas crianças. O fato de que, por exemplo, pessoas negras estão, em sua maioria, são mais pobres do que pessoas brancas, têm menos acesso à educação, têm menos acesso à saúde, têm menos acesso a estarem morando em lugares em lugares periféricos, moram mais em lugares periféricos, têm menos acesso à informação várias vezes, porque
uma coisa que a gente tem aprendido muito na atualidade é que, assim, está acontecendo uma espécie de empoderamento das crianças no sentido de que os pais estão se abrindo mais com o diálogo das crianças para que, caso ocorra algum tipo de abuso ou alguém tente abusar, mas mesmo não conseguindo, essa criança fale, não passe pelo que a Laura passou de ter que esconder por medo durante tantos anos. E esse diálogo, ele vem muito também da construção de informação que esses pais recebem e passam para essas crianças, para que elas se sintam mais empoderadas e tenham coragem de falar sobre isso sempre que necessário, porque é uma forma de proteger essas crianças. Sim. E acho que é muito importante, como a Janine falou, né, que os pais conversem com os seus filhos, explique que no corpo da criança só a mamãe ou o papai toca. Ah, mas Laura, pode ser que a mãe ou o pai também seja um abusador. Ok, pode ser sim, mas, mano, a gente tem que falar sobre isso. É muito importante debater isso dentro das escolas com as crianças, porque se a criança está sendo abusada dentro de casa, ela pode, de repente, de alguma forma, trazer isso para a escola, conversar com o professor, ou conversar, ou em alguma atividade, fazer um desenho mais agressivo, e aí o professor se tocar disso e falar assim, nossa, mas por que ela, fulaninha ou fulaninho fez um desenho mais agressivo? O que está acontecendo? Vamos tentar conversar? E aí chega lá, oi fulaninha, tudo bem? E esse desenho? Né? Para que a criança consiga falar. Tem uma abertura. Tem uma abertura. Acho que o Luiz até citou esse tempo atrás que ele fez uma palestra relacionada a isso em uma escola e que pouco tempo depois, ou não sei se foi mesmo no mesmo dia, uma criança relatou uma situação de abuso que ela estava sofrendo em casa para a professora. Ou seja, se você dá acesso às informações e tira isso daquela caixinha do tabu, essas crianças elas podem não passar por esse trauma. Sim. Que é um trauma que, assim, quem passou carrega. E demora muito tempo pra isso deixar de ter o peso que tem. De fazer a pessoa sofrer diariamente. E é isso, a gente queria dividir com vocês, eu queria dividir em específico essa situação que aconteceu comigo. E alertar também, né? Porque o intuito desse vídeo também é alertar, é trazer informação, assim, diante do que eu já vivi e que pode servir enfim. E que mais pessoas tenham coragem de contar suas histórias, porque quanto mais essas histórias vêm à tona, mais a gente pode ajudar outras pessoas a se protegerem ou a tratarem esses traumas, a expor abusadores, sabe? Essas informações elas precisam vir à tona sempre para que as coisas possam sair do estado onde elas estão atualmente, que não é um estado bom. Sim. E é isso. Obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Beijo, gente. Até a próxima. Curte, compartilha. Clica no sininho das notificações. Clica no sininho. Deixe sugestões, comentem, compartilhem com quem vocês acham que precisa ver esse vídeo. E até o próximo vídeo. Beijo.